Hey, what's up, guys? Caetano here again. In today's class, we're going to talk about reported questions. Let's go. Assim como a gente viu na videoaula anterior sobre reported speech, reported questions seguem as mesmas mudanças quanto ao tempo verbal, pronomes e possessivos e advérbios de tempo e lugar. Vamos dividir reported questions em dois tipos distintos. O primeiro tipo são reported questions cuja resposta deve ser sim ou não. Ou seja, são reported questions que são derivadas de perguntas de sim ou não, que a gente gosta de chamar de yes, no questions. Ok? Observe as mudanças que ocorrem nos exemplos a seguir, tá? Então imaginem que você foi a uma entrevista de emprego, tá? E o entrevistador te fez a seguinte pergunta, tá? Vamos colocar ela aqui como direct question, porque foi a pergunta que de fato ele te fez na hora lá da entrevista, né? E ele te perguntou o seguinte: Are you willing to travel? Você está disposto a viajar? Né? Então agora imaginemos o seguinte: você foi lá, ele fez essa pergunta, e aí você chega em casa e vai contar para sua família a pergunta que ele fez para você durante a entrevista, tá? Para você fazer isso, você vai ter que transformar a direct question em uma indirect question. Ou reported question, como é o caso, como é o outro nome que se dá a indirect questions, tá? E aí, para fazer essa indirect question, você tem que começar da seguinte forma. The interviewer, que é a pessoa que te fez a pergunta, né? Então, the interviewer asked. Lembre que lá no discurso direto, a gente usava said ou told. Já que no discurso, em reported questions ou perguntas indiretas, né? Nós utilizamos o verbo asked e não said ou told, tá? Então, the interviewer asked me, né? Porque foi você quem está relatando a pergunta que ele te fez. Então, the interviewer asked me. E aí, nesse caso, a gente, por ser uma pergunta de sim ou não, né? Are you willing to travel? Eu tenho que responder se sim, eu estou disposto a viajar, ou não, eu não estou disposto a viajar. Então, eu devo utilizar, quando eu vou relatar essa pergunta, utilizar ou if ou whether, tá? Então, essas duas palavras, elas vão aparecer sempre que você estiver relatando uma pergunta que era de sim ou não, tá? Então, the interviewer asked me if or whether I was willing to travel. Então, vamos observar aí as mudanças que foram feitas, né, da direct question para a indirect question, tá? Então, primeiramente, né, como eu falei para vocês, nós usamos asked em reported questions e não told ou said, né, como nas afirmações ou negações já vistas anteriormente. Depois a gente vai usar if ou whether para introduzir a questão. Tá? Isso ocorre por se tratar de uma pergunta de sim ou não, como eu já tinha falado antes para vocês, né? Então esse if e whether vai ser necessário, tá? Depois fazemos a mudança de pronome pessoal de you para I, né? Porque são né, a pessoa que fez a pergunta direta era o entrevistador, e quem está fazendo a pergunta indireta agora é você mesmo, né? Então, por isso que você precisa mudar esse pronome de you para I. Daí fazemos a mudança de tempo verbal também, do presente para o passado. Ou seja, a gente vai mudar o are, que é o presente do verbo to be, para was, que é o passado do verbo to be, para o pronome I. Ok? Outra coisa que precisamos observar é que desfazemos a inversão entre sujeito e auxiliar, né? E não usamos o ponto de interrogação na escrita, né? Então aqui a gente vai usar um ponto normal, ponto final, né? E aí vocês percebem, então, que aqui na pergunta direta eu tenho o
auxiliar are e tenho o sujeito you. Quando eu vou passar ela para uma pergunta indireta, né, a ordem é desfeita, né, e aí eu vou ter sujeito e verbo, como é comum de você ver em frases afirmativas, ok? Bem, vamos ver outros exemplos agora, tá? Então, novamente, direct question. Então, durante a entrevista, o entrevistador te perguntou: Can you speak any foreign languages? Você consegue falar alguma língua estrangeira? Né? E aí, mais tarde, quando eu vou relatar a pergunta que foi feita para a minha família, minha indirect question vai ficar da seguinte forma. Novamente a gente usa o the interviewer, que é a pessoa que está fazendo as perguntas, né? Asked if or whether I could speak any foreign languages. Note que, então, as mesmas mudanças que nós tivemos na pergunta anterior, no exemplo anterior de Are you willing to travel, ocorrem aqui na pergunta Can you speak any foreign languages? Vamos analisar caso a caso. Então, primeiramente a gente usa o asked, né, para fazer a pergunta indireta, como nós fizemos no primeiro caso. Depois a gente usa if ou whether, por ser uma pergunta de sim ou não, né? Fazemos a mudança de pronome pessoal também, né? Então, you virou I, né? E fazemos a mudança de tempo verbal de can, presente, para could, no passado. E a inversão, 2 e 1 aqui, é desfeita para 1 e 2. Né? Então, não precisa fazer a inversão porque a gente não tem uma pergunta, né? No caso, é uma afirmação, né? Porém, a gente chama esse tipo de pergunta de indirect question, porque, de certa forma, ela não é uma pergunta direta, né? Então, você não tem o ponto de interrogação lá no final da sua pergunta, é um ponto final mesmo, ok? Então, esse é um exemplo de pergunta indireta, ok? Bom, vamos ver mais um exemplo. Então, direct question. O entrevistador me perguntou: Do you have a driver's license? Você tem uma carteira de habilitação? Do you have a driver's license? Quando eu vou relatar o que ele me perguntou, de forma indireta, então indirect, eu vou dizer the interviewer. E agora eu vou substituir o asked, que a gente utilizou nos outros dois exemplos, por wanted to know, ou queria saber, né? The interviewer wanted to know if ou whether I had a driver's license. E aí o ponto final para finalizar, né? Note que nesse último exemplo, asked, né, como eu tinha falado, foi substituído por wanted to know, ok? Dá a mesma ideia, sem diferença nenhuma, tá? Contudo, há um outro detalhe para se observar, tá? Quando a gente tem perguntas que tenham o do, ou does, ou did, né, que é o que a gente utiliza para o passado, são esses auxiliares, né, do, does e did, que a gente deve eliminar da pergunta, né, eliminar da pergunta indireta, tá? Por que a gente vai eliminá-los? Porque do, does e did normalmente são só utilizados em perguntas, nós não utilizamos em frases afirmativas, né, ou em statements, que a gente fala em inglês. E como a pergunta indireta acaba usando a estrutura de afirmações, o do, o does e o did também não podem aparecer, tá?
Outros auxiliares como will, would, must, could, can, etc., eles permanecem na frase, tá? Porém, sem aquela inversão característica de perguntas em inglês. Você desfaz a inversão, tá? Mas o do, o does e o did, nós temos que eliminar da pergunta, tá? Então, do you have a driver's license? Ficou the interviewer wanted to know. Então, eu estou usando wanted to know no lugar de asked, né? If ou whether, por conta de ser uma pergunta de sim ou não, né? O meu sujeito you virou I, né? E o verbo have, né? Passou a ser had, né? Presente vira passado. E o do, como eu falei para vocês, é eliminado da minha pergunta indireta, ok? Bom, vamos ver outro exemplo? Direct question. Does your family live here? Essa foi a pergunta que o entrevistador me fez. Does your family live here? Uma pergunta direta, né? Para transformá-la em indirect, nós vamos dizer the interviewer. Vamos usar o asked novamente. Então, the interviewer asked if ou whether. Lembrando que você pode usar um ou outro, né? My family lived there. Tá? Eu poderia utilizar here também. Eu já vou explicar para vocês o porquê que pode ser usado um ou outro, né? Então, vamos observar as mudanças que ocorreram, né? Então, como eu falei para vocês, o does não aparece na pergunta indireta, então ele é eliminado, né? Eu estou usando asked novamente. If ou whether, por ser uma pergunta de sim ou não, né? Your, que é o adjetivo possessivo, foi transformado para my, porque a pessoa que perguntou e a pergunta que fala agora são diferentes, né? O meu verbo no presente, live, passou a ser lived, né? Presente sempre vai virar passado. E o here pode ser transformado em there, como a gente viu lá na videoaula anterior, né? Mas eu posso manter here, tá? Eu vou utilizar o there, tá? Caso a entrevista tivesse ocorrido em outra cidade, por exemplo, tá? Então, eu estou relatando a pergunta para a minha família novamente na cidade onde eu moro, por exemplo, né? Então, essa é a diferença. Por isso que a gente pode usar o here, se você ainda estiver na mesma cidade em que você fez a entrevista, ou there, se você estiver numa cidade diferente. Vamos ver agora um exemplo no passado. Então, o entrevistador me perguntou: Did you go to school here in the US? Você fez faculdade, né, aqui nos Estados Unidos? Para transformar isso em indirect question, fica the interviewer asked if ou whether I had gone to school here in the US. Então vamos ver as mudanças que ocorreram, né? Então, eu comecei minha frase com the interviewer, né? Então, asked if ou whether. Todas as perguntas até então a gente tem essa combinação, né? Essa estrutura. Nós tivemos uma mudança aqui de pronome, então you virou I. O verbo, o passado, did, né? Ele não aparece na minha pergunta indireta. E o verbo go, né, passa a ser had gone. Tá? Por que isso ocorre? Porque o passado, o simple past, a gente transforma em past perfect quando a gente faz a pergunta indireta, né? O resto permaneceu igual, né? Então, the interviewer asked if or whether I had gone to school here in the US. Então, esse é um exemplo de pergunta no passado,
ok? Bom, agora a gente vai falar sobre o segundo tipo de reported question, tá? Nós vamos falar sobre reported questions derivadas de perguntas com pronomes interrogativos, né? Que a gente chama de WH questions, né? Exemplos de pronomes interrogativos. A gente tem, por exemplo, what, nós temos where, nós temos which, how often, how much. Tem várias opções, né? Então aqui só alguns exemplos para vocês entenderem. Então, reported questions derivadas de WH questions seguem uma estrutura um pouco diferente, tá? Das yes or no questions, mas é praticamente a mesma regra. A única coisa que muda é de fato o pronome interrogativo. Então, vamos imaginar que o entrevistador lá me fez a seguinte pergunta: What do you do in your spare time? Então, o que você faz no seu tempo livre, né? What do you do in your spare time? Para eu transformar essa pergunta para uma pergunta indireta, eu vou dizer o seguinte. Então, novamente, the interviewer asked. E agora, eu não mais vou utilizar if ou whether, tá? Eu vou apenas repetir o pronome interrogativo. Então, the interviewer asked, e aí esse pronome interrogativo aqui da pergunta direta vai voltar aqui na pergunta indireta. Então, the interviewer asked what I did in my spare time. Vamos ver as mudanças que ocorreram, né? Então, utilizamos o asked novamente, né? Mantemos o pronome interrogativo aqui, né? Como eu tinha explicado para vocês anteriormente, o do, ele some na pergunta indireta, né? Aqui o meu pronome you virou I, e o verbo do, que está no presente, passa a ser did no passado, ok? O adjetivo possessivo your virou my. Então essas são as mudanças que ocorreram aí da pergunta direta para indireta. Okay? Outros exemplos. Direct. How long have you been working in your present job? Há quanto tempo você trabalha no seu emprego atual? Transformando isso em indirect. The interviewer wanted to know. Só pra gente não ficar utilizando asked toda hora, né? Então, the interviewer wanted to know how long I had been working in my present job. Fiquei sem espaço aqui. Vamos ver aqui. Então, the interviewer wanted to know how long I had been working in my present job. Vamos observar as mudanças, né? Então, aqui eu estou usando wanted to know, só para não ter que utilizar asked, né? O how long permanece, né? O meu you virou I. E o present perfect, have been, virou past perfect, had been, ok? E o adjetivo possessivo your virou my, tá? Então essas aí, algumas mudanças que ocorreram. São as mudanças que ocorreram em todas as perguntas até então. Né? Mais um exemplo. Direct. Why did you apply for the job? Por que você se candidatou a essa vaga? Indirect vai ficar the interviewer asked why I
had applied for the job. As mudanças que ocorreram, nós tivemos a mudança de you para I, e aí o meu did, que indica o passado, né? Não foi utilizado na pergunta indireta, né? E o verbo apply, que estava no passado, passou para had applied, que é o past perfect, né? Então, o simple past vira past perfect na pergunta indireta, ok? Então, assim como lá no discurso indireto também ocorria essa mudança, tá?